Vão direto para a coluna Paulo Capelli. Matéria aqui, ó. André Mendonça se surpreende com 2 ministros em votação no STF. Você lembra que semana passada o Supremo Tribunal Federal votou em plenário um mandado de segurança que pretendia ali estender a duração da CPMI do INSS. A CPMI que terminou no último sábado. Existia então essa votação para que houvesse esse esticamento da CPMI e o ministro André Mendonça, ele havia votado já inicialmente para que ela fosse, sim, estendida, ela fosse aumentada. E ele esperava que outros 2 ministros do Supremo o acompanhassem no voto, acompanhassem esse entendimento dele para que houvesse a continuação da CPMI do INSS. Quais eram esses 2 ministros que André Mendonça esperava que votariam com ele? O presidente do Supremo, o Edson Fachin, e a ministra Carmen Lúcia. Só que os 2 divergiram de Mendonça e se manifestaram pela conclusão dos trabalhos da CPMI do INSS. Apenas o Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, foi que votou junto de André Mendonça, só que essa tese dele acabou vencida. E, mesmo que esperasse contar com mais votos favoráveis, o Mendonça considerou que Fachin e a Carmen Lúcia embasaram bem os votos dele e reconheceu que prorrogações de CPIs e CPMIs dão margem a diferentes interpretações, não sendo um tema preto no branco. O julgamento terminou com um placar de 8 votos a 2, 8 votos contra a ideia do STF determinar que a CPMI continuasse, 2 a favor, né? 2 e contra essa prorrogação, derrubando a liminar que havia sido concedida pelo André Mendonça. Quais foram os argumentos? O André Mendonça e o Luiz Fux argumentaram que a prorrogação de uma CPI é direito fundamental das minorias parlamentares para garantir a fiscalização constitucional. Já a ampla maioria dos ministros, ou seja, o voto que foi vencido, seguiu o entendimento de que a prorrogação não preenchia os requisitos regimentais necessários e deliberou pelo encerramento das diligências na Câmara e no Senado. O que quer dizer não preenchia os requisitos regimentais necessários? Eles entenderam que não era da obrigação do foro do Supremo Tribunal Federal se meter no assunto que é da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, eles entenderam que não, são poderes, como a gente sabe, no Brasil os poderes são independentes, e eles entenderam que essa independência não fazia com que o Supremo pudesse, então, falar, gerir, fazer com que a CPMI continuasse. Importante é destacar que os inquéritos relatados pelo André Mendonça envolvendo fraudes do INSS e do Banco Master seguem normalmente no Supremo Tribunal Federal. Esse é um detalhe bem importante, né? Não é porque a CPMI do INSS terminou que as investigações e os inquéritos que são relatados pelo André Mendonça, tanto em relação à farra do INSS quanto o Banco Master, terminaram. Não, muito pelo contrário. Tudo isso continua acontecendo e é por isso que você tem que ficar atento aqui no Metrópolis.com para saber qualquer novidade em relação a esses casos.